Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar desse fiagro aqui, que estava se tornando um dos mais queridinhos da nossa bolsa, o AGRX11 da ex-gestora. Mas temos uma notícia bomba aí para falar para vocês, muitos já devem estar sabendo, alguns mais atrasadinhos não perceberam ainda, mas a gente vai falar sobre essa bomba que está afetando aqui o AGRX11 e se você olhar, as suas cotas estão caindo de valor. A gente vai falar do relatório do mês de agosto, como vocês estão vendo aí, que trata dos rendimentos que já foram pagos agora no mês de setembro. Mas antes a gente vai passar muita informação para você. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 17,3%. Meus amigos, vocês não ouviram errado. 17,3% isento de imposto de renda. Certamente um dos maiores dividend yield da nossa bolsa no momento. Porém, contudo, no entanto, o fundo está com P sobre VP de 0,93, ou seja, o fundo está com 7% de desconto. Aí você pensa assim, meu amigo, esse dividend yield espetacular, isento de imposto de renda acima de 17% e com 7% de desconto, vou entrar nesse fundo, não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu digo, calma, espere aí e continue assistindo o vídeo. Fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é o ajuste do preço da cota de mercado para o preço patrimonial, para ver quanto é que seria o dividend yield mais justo. O dividend yield cairia de 17,3% para 16,1%, o que ainda é um yield estúpido. E tem motivo para isso, Adriano? Por que ele está tão barato com o dividend yield tão top? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O dividendo distribuído novamente nesse mês foi novamente 13 centavos. Nos últimos 5 meses é um relógio suíço, meus amigos. 13 centavos, 13 centavos, 13 centavos o tempo todo. E esses 13 centavos equivalem a um yield do mês de 1,27%, um yield estúpido, considerando que os fundos, no caso os fiagros high yield, estão distribuindo nos últimos meses entre 1,10% e 1,20%. E aqui está quase 1,30%, é 1,27%. Vocês estão vendo aqui que o fundo possui um patrimônio líquido de 179 milhões. Para mim ainda está na categoria de fundo, no caso, fiagro pequeno. Para mim, um fiagro mais interessante para se investir começa com 300 milhões, mas não vai ser eu que vou dizer que você não investe nesse aqui que é 179 milhões. Você vai decidir se você acha ou não bom para colocar ele na sua carteira. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. A taxa CDI desses ativos do fundo, que a maioria são CRAs, mas tem alguns FDIC Fiagro, é de CDI mais 5,3, uma taxa high yield, e IPCA mais 10,4. O fundo, majoritariamente, meus amigos, é um fundo indexado a CDI. É 85% da carteira praticamente indexada a CDI. Então vamos dizer que ele é um fundo CDI. Mas ele também tem uma parte IPCA. Essa parte IPCA é IPCA mais 10,4, que eu considero ainda uma taxa middle risk, mas já é no limite praticamente high yield. Então é uma taxa relativamente alta. Por isso o fundo basicamente é um fundo high yield. A maior parte da carteira dele é CDI mais 5,3, que é high yield. Vários fiagros top estão variando entre CDI mais 4,5 e 5, e aqui já é 5,3. A quantidade de cotistas dele ainda é relativamente baixa, mas também não é tão pequena, 21 mil, quase 22 mil. A gente vê que no mês de agosto, a principal modificação dele na carteira foi uma venda de 2,3 milhões de ativos. Em relação às queimadas, e eu trago isso aqui exatamente porque, novamente, tem só um inscrito aqui no canal que em vários vídeos mandou mensagem: Adriano, o que vai acontecer com os fiagros, já que tá tendo queimada? Me diga aí o que você acha. Eu disse para ele, eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada. Quem pode dizer é o fundo. O fundo tem que vir no mercado e dizer via fato relevante ou até mesmo via relatório e dizer o que está acontecendo no fundo em relação àqueles devedores que têm regiões envolvidas em queimadas. E aqui ele fala: as queimadas que assolaram os canaviais em São Paulo não tiveram impacto sobre a única operação do fundo nessa região. Ou seja, ele só cita queimadas em São Paulo e na região que teve essas queimadas não aconteceu nenhum impacto no único ativo, só tem um ativo, e nesse único ativo não teve impacto algum. Eu não posso ficar supondo, dizendo, porque está tendo queimada em São Paulo, todos os fiagros que tem alguma coisa em São Paulo vão se acabar, vai cair tantos por cento. Não dá para eu dizer isso. Quem tem que dizer isso é o próprio fundo. Eu não posso ficar fazendo esse tipo de suposição. Eu acho que seria até irresponsável da minha parte fazer isso. Então aí o fundo é que se pronuncia e diz o que aconteceu. Então tá tudo bem pro fundo em relação a isso. Em relação à perspectiva da safra de soja, é positiva. E ele traz isso porque, para quem não sabe, esse fundo aqui é muito atrelado à commodity soja. 42%, ou seja, quase metade da carteira do fundo é atrelada a devedores que produzem soja. Então, se der problema na soja, a tendência é que ele se quebre. Até no ano passado, para comecinho desse ano, teve aquela maior divulgação que a safra de soja iria quebrar. Foi o maior terrorismo no final do ano passado para o começo desse ano e acabou não acontecendo nada. Tanto que o fundo praticamente não foi impactado e continuou pagando esses 13 centavos aí. Teve uma época que caiu um pouco, porque ele pagava até mais.
mas foi muito mais afetado pela queda do CDI, que aconteceu a partir de agosto do ano passado, do que em relação à quebra de safra de soja. Basicamente não houve impacto nenhum, segundo o próprio fundo. E como eu já tinha falado, ele novamente nesse mês de setembro, referente às receitas do mês de agosto, o fundo pagou novamente 13 centavos. E aqui eu trago a exposição do fundo em relação ao indexador, 83% em CDI, 13% apenas em IPCA e tem 4% em prefixado. E como eu tinha falado, só para destacar, 42% do fundo é atrelado à soja. E a gente está chegando aqui na DRE do fundo, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui a GRX11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira, aproveitando esse momento de baixa do preço? Porque, meus amigos, até finalzinho do mês passado, começo desse mês, o fundo estava com o P sobre VP 1, ou seja, agora com 7% de desconto. Você acha que vale a pena? E por que tá com esse desconto, Adriano? Tu ainda não falou. Vou falar daqui a pouquinho. Você vai ver e vai me dizer se você vai querer ou não colocar ele na sua carteira depois de saber o motivo dele ter caído de preço. Se é que você já não sabe. Você vai me dizer se vai colocar ele na sua carteira, se vai aumentar a sua posição ou por causa desse problema que está acontecendo e que está fazendo cair o valor dele, em vez de você comprar mais, aproveitando a queda do preço, você vai vender igual a turma que gosta de vender porque o preço caiu. Ou mesmo zerar sua posição. Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, você tá errado. Você deveria estar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para assim que sair o vídeo, você já assiste para ajudar no engajamento e aumentar a quantidade de views do vídeo, para no próximo mês a gente trazer mais uma leitura do relatório do AGRX11 aqui para vocês. E essa DRE aqui, para quem não sabe ainda, é por competência. E esse fiagro aqui é daqueles fiagros que tem devedores que pagam de forma semestral, tem uns que pagam mensal e por isso dá essas oscilações nas receitas do fundo. Mas focando aqui nesses últimos 2 meses, a gente vê que as receitas totais foram muito próximas. Uma em agosto agora, 5.525.000 e no mês de julho, 5.518.000. Diferença mínima de R$7.000. É quase desprezível. Você vê que isso aconteceu exatamente porque, por exemplo, essa receita de juros dos CRAs foi quase igual. Foi 2.155.000 em agosto e 2.185.000 em julho. As despesas também foram muito próximas. E também uma despesa menor em agosto, 239.000 contra 245.000 em julho. Aí, o que é que falta nessa DRE para ela praticamente ser perfeita? Falta uma linha que diga qual foi o lucro. Ele simplesmente não fala qual é o lucro do fundo, ou seja, o resultado do fundo. A linha de resultado está faltando, a gente tem que fazer a conta para saber quanto foi o resultado e falta aquela linha também de resultado por cota, para a gente saber se ele colocou dinheiro em reserva, se ele pegou e colocou dinheiro da reserva para complementar a distribuição. Então faltam essas duas linhas. Se tivesse essas duas linhas, para mim seria uma das melhores DREs que existia aqui em fiagros. Aí eu trouxe aqui umas continhas pra gente, olha aqui, ó. O lucro do fundo nesse mês de agosto, no final das contas, foi 2,29 milhões, quase 2.300.000. E colocando esse lucro por cota, foi de 12,8 centavos. Ou seja, ele distribuiu tudo que ele recebeu, basicamente foi isso, e ainda complementou com 0,2 centavos. Então ele fez essa retirada de dinheiro da reserva. E a gente sabe por isso aqui, ó. No mês passado, ele tinha em reserva 1.103.000 e nesse mês caiu para 1.062.000. Esse 1.062.000 eu fiz as contas aqui e ele equivale a 6 centavos por cota. Ou seja, no mês passado, ele tinha um pouquinho acima de 6 centavos e agora tem 6 centavos. Ele colocou só 0,2 centavos. Aqui também ele colocou um pouquinho só de dinheiro de reserva, ó, cerca de 50.000. Agora, no mês de junho, você vê que o fundo recebeu bem menos. Receita só foi 2.122.000 e despesa 259.000. Ou seja, ele teve um lucro aí abaixo de 2 milhões, cerca de 1.850.000, bem menos do que, por exemplo, nesses últimos 2 meses. E por isso ele teve que tirar uma boa parte de dinheiro de reserva. Você vê que a reserva dele era 1.622.000, caiu para 1.157.000. Ou seja, ele consumiu quase 500.000 da reserva. Foi um consumo muito grande de reserva aí, mas mesmo assim ele conseguiu pagar os 13 centavos que ele está pagando como um relógio, ó. Nos últimos 5 meses pagou 13 centavos. Anteriormente, ó, no ano passado, finzinho do ano passado até dezembro, ele estava pagando 15 centavos. Aí ele começou a diminuir, ó, 14, 12, 11, e aí ele fez uma reserva e voltou a pagar 13 e agora tá 13 tipo um relógio. E agora sim a gente vai mostrar para você o que é que tá acontecendo com a cota do fundo. Tá aqui, pessoal, eu destaquei em roxo
o que está acontecendo com a cota do fundo. Para quem não sabe, ele tem um CRA da AgroGalaxy. E para quem não está sabendo ainda, a AgroGalaxy entrou em recuperação judicial e simplesmente não vai pagar as dívidas. Esse CRA corresponde a 5,2% do portfólio do fundo, está dentro daquele meu valor de patrimônio líquido que eu acho que deve ser investido em apenas um devedor, está dentro daquela faixa, exatamente porque se der pau, o problema não é tão sério. É sério? É, mas não é tão sério do que se fosse, por exemplo, um AgroGalaxy aqui, 20% da carteira do fundo. Aí, meus amigos, ia ser uma verdadeira tristeza. Ia cair muito a receita dele. Mas como é apenas 5,2, vai ter uma queda e eu vou dizer para vocês quanto é que vai ser essa queda. Em termos de receita aqui, ó, apesar do patrimônio líquido investido ser 5,2, a receita que esse CRA gera para o fundo é de 4,32%. Eu fiz as contas baseado nessa distribuição que ele faz por mês de 13 centavos e em cima dos 13 centavos é como se ele perdesse 0,7 centavos, ou seja, ele não perde nenhum centavo. E como a gente sabe que ele tem 6 centavos de reserva, ou seja, se ele tiver as outras receitas pagando direitinho, sem problemas, essa queda nos rendimentos dele podem até nem acontecer no curto prazo, porque ele tem 6 centavos em reserva. Se não acontecer como aconteceu naquele mês que a gente acabou de mostrar para vocês, no mês de junho, que ele teve que tirar muito dinheiro de reserva e consumir muita reserva dele, que está em cerca de 1 milhão, ele consegue ainda manter alguns meses, mesmo sem a AgroGalaxy pagar. Só Deus sabe quando a AgroGalaxy vai pagar o fundo. Eu vou mostrar para vocês qual é a garantia da AgroGalaxy aqui no fundo. Aval das demais empresas do grupo. Pronto, é isso. Não tem alienação fiduciária de imóvel, não tem alienação fiduciária de terreno, que seriam as garantias reais mais interessantes para conseguir o fundo executar a garantia e com a venda, uma possível venda, conseguir receber o dinheiro. Aqui, meus amigos, tá complicado. Eu não vejo uma solução no curto prazo. Eu creio que isso aqui vai demorar a se resolver. Então a gente pode considerar que aqueles 0,7 centavos por cota de dividendo a menos deve acontecer. Aí você vai dizer, mas teve aumento na taxa de Selic, mas só foi 0,25, pessoal. Eu acho que não vai ser suficiente para cobrir isso aqui, não. Então é isso, você já sabe qual é o problema do fundo, é por isso que ele está dando essa chance de entrada. Mas também fique ligado, porque pode cair mais ainda o valor. Até porque muita gente não aceita que a queda no valor, fiz as contas, foi 8% no valor da cota, seja apenas do valor da dívida da AgroGalaxy com o fundo. Tanto que a dívida aqui é 5,6%, mas a cota do fundo já perdeu 8% de valor. O pessoal normalmente cobra esse valor aqui e mais um prêmio de risco. Aí esse prêmio de risco varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode dizer, eu quero para compensar esse risco aqui, que já deu problema, mais 5%. Tem uma que pode dizer que eu quero mais 10%. Ou seja, a pessoa só quer comprar aquele fundo se a cota cair, por exemplo, nesse caso. Quem exige 10% de prêmio de risco ia querer que caísse pelo menos entre 15% e 16%. E se a pessoa cobrar 5%, ela quer pelo menos que a cota caia entre 10% e 11%, mas isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ser menos exigente e considerando que já está caindo 8% e a dívida aqui da AgroGalaxy com o fundo é 5,2%, já está ok para ele já entre no fundo. Os demais devedores estão ok. A gente vê aqui nessa coluna o tipo de ativo, você vê que ele majoritariamente é um fundo que investe em CRAs, mas tem esses FDIC Fiagro aqui, todos Xingu. Aqui a gente vê o nome do devedor, a gente vê aqui como é feito o pagamento, semestralmente, mensalmente, anualmente, então tem essas variações nas receitas de cada mês, e por isso que ele faz aquela reserva, exatamente para quando tem um mês que ele recebe menos, ele joga dinheiro da reserva e estabilizar o dividendo. A gente vê nessa coluna aqui o indexador juntamente da sua respectiva taxa, e eu marquei aqui aquelas taxas que são mais arriscadas, por exemplo, CDI mais 5,95, praticamente CDI mais 6, IPCA mais 11,7, CDI mais 6, CDI mais 8, CDI mais 7,5 e a maior de todas, que é desse FDIC Fiagro aqui, CDI mais quase 10, isso aqui já é ultra high yield. A maioria das taxas deles são high yield ou middle risk. A gente vê aqui o valor investido e vê o patrimônio líquido investido aqui nessa coluna do lado, totalizando os 178 milhões, quase 179 milhões de patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível, para no próximo mês estar trazendo mais um relatório, mais uma leitura do relatório do mês de setembro aqui do AGRX11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!